Aí, tô a fim de jogar um Fighting Cage. E aí, bora? Jogar um Fighting Cage, vai? Cara, eu tô fora. Qual é, brother? Por quê? Tô fora. Emulação é crime. Quer saber de uma coisa? Agora eu jogo também no PS4. Qual é, mano? Vacilou do caralho. Tá vendo, galera? Como é fácil criar identidades. É isso, né? Eu recomendo você, melhor ainda, convido você a ler a postagem, né? A série A Marginalização do Nerd no Santuário do Mestre Ryu. Você vai entender como a mente humana funciona no YouTube. Nesse cenário complexo, sabe? Dos games. E aí, quem sabe você consiga fugir dos falsos ídolos, né? Dos personagens, né? Que fabricados, né? Só servem para viralizar memes. Mais nada. Gente, meu Deus do céu. O que foi isso que ultimamente, né, ocorre nas comunidades de games, né, da internet? Cara, me fala. Sabe, criador de conteúdo que não é jogador de jogo de luta, mas cria conteúdo de jogo de luta. Me diz isso, né? O que que ele pode me dizer sobre a importância dos jogos de luta no competitivo? Me fala. Me fala o que essa pessoa pode me dizer a respeito de que emulação, por exemplo, é constituído apenas como crime se ele não é juiz. Porque o que torna algo um crime é a nossa justiça, né? É a justiça criada e estudada pelos homens, né? As pessoas se formam para falar de justiça. Essas pessoas todas, né, surgem tipo um, sabe? O grande problema do YouTube é que o criador de conteúdo é audiovisual, então ele tem aquela imponência muito maior do que aquele cara que escreve, né? O cara quer se apresentar no vídeo, então o cara quer parecer, né, que ele é o rei do mundo, assim, vamos dizer, ele tem que ter autoridade, ele tem que demonstrar autoridade, né? Ou seja, no Twitter mostra suas garrinhas, né? E, vamos dizer, algumas pessoas ainda continuam esse segmento nos vídeos, né? E assim, meu canal não é canal de opinião. Longe de querer transformar esse canal em um canal de opinião, mas eu gosto de contar histórias, né? Então, de alguma maneira, vocês veem através de todos os meus vídeos aí sobre trilhas sonoras, sobre análises e tudo. Mas enfim, bom, eu não vou citar, não quero dar audiência pra gente que não, chega e cria um rótulo bastante negativo, né? De pessoas aos quais ele não convive, não conhece, uma comunidade que ele não conhece, surgiu do nada, né? Surgiu, o cara surge falando, fazendo reacts, né? No YouTube, e tipo bomba, né? Porque pega o que tá na moda, pega o que tá bom no algoritmo, não é isso? Então, é uma coisa que, assim, sinceramente, né, não dá mais pra ficar aturando isso, na moral mesmo, sabe? Eu via, deixava pra lá, via, deixava pra lá, mas tá uma situação assim que chega a ser ao ponto de estar insustentável, sabe? É, assim, eu sei que cada um tem sua maneira de trabalhar, sua maneira de divulgar seus trabalhos. O cara lá, né, tipo, pô, cria conteúdo lá, uns roteiros e tal. Tem presença, tem voz, entendeu? Para apresentar. Mas o problema é assim, quer criar uma narrativa, né?
Às vezes tem gente que pode ter toda essa presença, mas a narrativa é tipo um copia e cola, né? Ou seja, o que a maioria fala, ele vai, copia e cola e fala igual. Enfim, é tipo igual um robô, né? Sinceramente, assim, esses likes falsos, né? Enfim, nas redes sociais, esses likes, às vezes, assim, números realmente não são importantes, né? Números não são importantes. E é bem complicado, assim, quando, pô, um criador de conteúdo, por exemplo, ele assume o posto de juiz, né? Assume o posto de juiz. Não, eu entendo das leis, eu entendo das leis. Assim, o último cara que me falou isso, falando que entende de lei e tal, né? Querendo me julgar pelo fato de eu ter falado que um outro canal me plagiou e tal. E o cara querendo me dar aula de juiz, só que o último cara que fez isso hoje tá vendendo camisa com personagem de jogo de Super Nintendo, né? Enfim, não vou dar mais, não vou falar mais além disso, vocês já devem saber o que é, né? Alguns de vocês aí, que enfim, não vou falar mais nada, né? Vendendo camisa com logotipo da Nintendo, com personagem da Nintendo, com marca registrada, né? Marca de direito autoral. Os caras ganham dinheiro com isso, né? Isso tá na lei, né? Enfim, isso é crime? Enfim, eu não vou julgar, entendeu? Cada um faz o seu trabalho, ganha o dinheiro do jeito que sabe, da forma que puder, né? Ou seja, por exemplo, o cara fica dizendo o tempo todo, eu estou na lei, quer criar uma autoridade do cara ser como se o cara fosse o paladino da justiça, o inquestionável, né? E chegar pra mim pelo fato de eu simplesmente ter compartilhado o conteúdo, falado a questão da emulação, que eu acho que, sinceramente, a emulação não é o maior problema das empresas, não é. Entendeu? Não é falta de evolução, porque, por exemplo, uma grande ideia que eu tive em mente, né, é que, por exemplo, por que essas empresas não lançam esses jogos gratuitamente? Assim, não, eles querem botar né, nesses serviços aí que você precisa pagar uma assinatura para manter os jogos, e se você não paga, você simplesmente não utiliza, né? Mas aí não é abandonware porque tem conteúdo tem conteúdo digital sendo vendido originalmente. Tá, tudo bem. Mas aí o que acontece? Tem serviços que você não paga, você não usa, utiliza, né? Agora, quando você. Eu fui criado assim, no meu tempo, eu comprava os jogos, eu tenho, e eles têm, né? E eu tenho eles de forma física, né? No meu tempo eu comprava jogos de forma física. Hoje em dia, essa pessoa está acostumada a comprar tudo digital, pagar assinatura de uma caralhada de coisa, né? Mas assim, sinceramente, né, cara? Assim, cada um tem sua necessidade. Você não. Pô, esses caras não saem, né? Mas, pô, tem gente que sai, que bebe, enfim, que fuma, enfim, sabe? Beber e fumar não são coisas que praticamente não são coisas que eu faço, né? Deus que me livre. Não gosto, não aguento nem de ver gente fumando na minha frente. É, mas assim, então tipo, eles chegam, são gente que tem aquele pensamento, sabe, muito radical e eu não vou falar de política aqui não, mas tentando adiantar, eu já sei até em quem esse pessoal vota, entendeu? Pessoal extremamente extremista assim, né? Xiita pra caralho, entendeu? Igual, né? Não vou citar nomes, sinceramente, não vou citar nomes, a gente sabe em quem, né? Em quem de quem, de onde que vem essas políticas intolerantes aí, né? Paladinos da justiça, moralistas pra caralho, você sabe, né? Já sabe, você já sabe. Você que vê esse vídeo aqui, você sabe do que eu estou falando, né, cara? Porra, não tem nem não tenho nem que descrever com mais detalhes. Então, o que acontece? Bom,
Emulação é preservação histórica, pronto e acabou, ponto final. Se o cara tá querendo chegar assim, refutar isso, construir a imagem de um juiz, dizer que o cara, não, isso é crime, beleza? Tudo bem, né? Mas aí depende muito de cada país, depende de cada local, né? De como essas leis são constituídas, né? O cara vem me dizer assim: ah, aqui isso não é preservação histórica. Preservação histórica é abandonar. Mas não é a mesma coisa, caralho, porra. Tem que falar desse jeito agora? Porra, tem que falar desse jeito? Porque assim, a emulação, a banda é a mesma porra. Mas assim, o que acontece? Eles ficam usando os abandoais como fossem coisas defasadas do passado, que ninguém liga. É tipo, é como se fosse aquela conversa do cara achado não é perdido, né? Por exemplo, tipo, a pessoa tá andando, eu perco uma nota de R$ 50 na rua. O cara vai aparecer, esse cara aparece, né? O cara aparece e pega aquela nota, é dele, né? Não tem, tá aqui, caiu, perdeu, é dele. Isso é um roubo? Ué, entendeu? Porque assim, se a lei, né, não diz nada, não é roubo. Mas se a lei começa a dizer que é roubo, porra, né? Então, assim, o cara tá criando a narrativa da lei, né? O pensamento da lei é dessa forma, entendeu? Mas assim, a gente precisa às vezes questionar, né? Questionar. Eu sinto algo assim que, como disse, né, no canal que eu gosto muito, falando assim que o youtuber criador de jogos, né, ele é muito pasteurizado, né? Parece que é um negócio muito assim, que não, sabe, é muito plastificado, sabe? Parece que quer criar um personagem, sabe? Depois, né? Enfim, isso dá muito certo, né? Dá muito certo. Você criar um personagem se posicionando. Bom, sim, eu sou uma pessoa que gosta de fugir das tretas hoje em dia, né? Eu não sou mais aquele cara que gosta de ficar fazendo, tipo, criar um engajamento nos fóruns como eu fazia, né, antigamente e tal. E ficava questionando tudo e criando um questionamento nos fóruns e tal, e aí, né? Eu não sou mais esses caras dos fóruns, mano, na moral mesmo, né? Na moral mesmo. Mas esses caras aí querem viver de YouTube, né? Quer viver, quer botar comida na mesa vivendo de YouTube. Olha, eu não tenho nada contra, né? Mas eu acho que é um ponto que eu preciso. Foi um momento que eu tive que ter um posicionamento no Twitter, né? Ter um posicionamento assim pra, enfim, nas redes sociais a respeito a isso, né? Eu já tive posicionamento sobre política e agora estou começando assim, começando, mas eu pretendo dar uma parada e só continuar sendo o observador que eu continuava antes, né? Mas dando o meu posicionamento sobre jogos, sobre o que eu penso sobre jogos, né? Sobre o que eu penso sobre a comunidade dos gamers, né? Porque assim, eu sou da comunidade dos game maníacos, né? Existe uma guerra entre os game maníacos e os gamers. Os game maníacos eles estão extintos. Extintos. Eles não tem nem. Acho que muitos aí não vivem de rede social, não tem, sabe? O que a gente vê é 99,9% é de gamers, né, cara? É de gamers que eles querem ter lá o seu momento de criador de conteúdo, mas esses criadores de conteúdo eles não são jogadores de jogos de luta, não são, cara. Não adianta tentar me convencer que não são. Eles jogam pela oportunidade que tá tendo no momento. Ah, pô, encontrou a oportunidade dos jogos de luta? Jogos de luta é um gênero que, assim, no YouTube, até pelo fato de isso já vem lá de fora, né? Dos Estados Unidos, desde o Screen Attack e tal, do Angry Video Game Nerd, sabe? E o Street Fighter, né? Pessoal, tem gente que fica irritado comigo porque eu falo tanto de Street Fighter, né? Pô, só fala, tudo é referência de Street Fighter. Mas é um grande sucesso, né? Street Fighter 2, né?
E assim, então, depois daqueles vídeos, né? Piores jogos de luta do mundo e tal, The Worst Fighting Games, e aí veio o Zé Graça que praticamente viralizou, fazendo uma redublagem sobre isso, que pra mim é um dos meus vídeos favoritos. Claro, embora, né, muitos daqueles jogos eu não conheço, e de certa forma eu não concordo muito com esse pensamento radical que as pessoas têm, né, sobre jogos, sabe? A visão de que, esse tipo de jogo é um padrão de jogo ruim, esse é um padrão de jogo bom, entendeu? Eu sempre fugi das comunidades, assim. Tanto é que eu gosto bastante, assim, de algo, sabe, muito raramente eu curto uma parada assim, tipo, como eu sigo o pensamento de uma comunidade virtual. Por exemplo, eu gosto muito do site baú de jogos, né? Porque os caras não, eles são undergrounds a vida inteira e não se levam a sério, né? E assim, eles até têm na descrição que é um grupo um grupo assim, de pessoas, né? Um site criado por um grupo de pessoas que foram banidos de fóruns da internet e criaram o site. É a forma criativa, sabe? O que me falta é isso às vezes. Os caras levam a sério uma parada, às vezes, que você precisa levar um pouco no senso de humor e leva, às vezes, na gozação, uma parada que, porra, deveria ser levada a sério, né? Eu acho que, assim, é praticamente eu vivo um peixe fora da água. Eu não sei nem para que divulgar esse canal, sinceramente. Nem eu sei como divulgar meus trabalhos hoje em dia, porque a internet mudou muito, né? E eu tenho esse, por exemplo, eu tenho esse canal do YouTube aqui desde 2006. Então, começando a levantar ele agora, mas assim, só que o YouTube mudou muito, né, de lá pra cá. Antigamente o YouTube, né, criar conteúdo de jogos de luta era postar trilha sonora, postar gameplays, isso dava milhares de visualizações. Hoje em dia é react com gente fazendo cara de idiota na foto, entendeu? É, na thumbnail é isso, cara. É isso. Então, hoje em dia é isso. Esse algoritmo aí é emporcalhado que, né, esses criadores de conteúdo criaram, né? É porque aí é o humor, né? É o choque e tal, enfim. Mas é isso, cara. E a questão do abandonware, que eu acabei de esquecendo, né? Esqueci. A importância dos caras meterem pau no abandonware e tal, né? Mas o abandonware, né? É preservação e tal. Então, às vezes eu vejo que a forma de crescer no degrau dos YouTubers é, às vezes, pegar um jogo que ninguém joga, ninguém liga, ninguém se importa, sabe? Ou ninguém nunca ouviu falar, pegar e meter pau nele, sabe? Assim, olha, eu vou dizer pra você, eu não concordo com muita gente, mas eu não vou deixar assim, elogiar o trabalho que eles fazem, entendeu? O conteúdo. Assim, os caras fazem um conteúdo excelente, sabe? Criam uma narrativa excelente. Embora eu não concorde, né? Não concordo, entendeu? Eu só não concordo com a visão da pessoa, mas eles criam, sabe? Eu vi também num comentário aqui no canal, falando do Game TV, né? Pô, falando que por exemplo, na época era esse negócio de ficar fazendo os maneirismos, né? Maneira de se falar com o público, né? Mas era um público infantil, um público pré-adolescente, sabe? Fica, esse negócio de legal, radical e tal, né? Que era uma coisa forçada, assim. Pô, eu fico chateado com isso, com a visão, né? Que a pessoa tem disso. Às vezes fica esse pensamento, né? Porque assim, era uma época que eu não vejo isso como forçado, eu vejo isso como uma narrativa, né? Para acompanhar o público da época, a audiência das revistas era assim, radical, animal, entendeu? Eu até curto mais essa época, assim, vamos dizer, meio hippie, né? Anos 90 o estilo uau e tal, sensacional. Eu acho bem mais legal, assim, bem mais como é que fala, bem mais saudável do que o nerd rabugento de hoje em dia, né? Hoje em dia todo mundo
quer viralizar sendo rabugento, sabe? Assim, sendo um cara que reclama de tudo, reclama de todos, tudo e todos os jogos. E para depois causar um impacto, né? Quando vai falar de algo que, por exemplo, que as pessoas nem esperavam, uma coisa, né? Ó, vamos, tipo, falar que tudo é bosta e aquele ali é ouro, né? Tipo, para criar um engajamento de impacto, né? Pô, caramba, ele falou bem disso. Eu acho meio, sabe, ridículo isso. Acho meio escroto, né? Não é, é escroto, acho escroto. Mas eles conseguem criar uma narrativa que é muito difícil você. Tipo, eu posso até ignorar às vezes, mas é muito difícil de chegar e, pô, dar dislike, né? Assim, pô, o cara, né? Pô, legal, o cara faz um vídeo lá. Assim, né? Assim, é uma questão se a pessoa chega pra mim e diz assim, pô, você é uma criança, esse é meu posicionamento de adulto, né? Mas quando você, às vezes você tem que ver, às vezes, algumas coisas, né? Por exemplo, até coisas da época, da nossa época, da minha época, né? Eu tenho que ver sempre essas coisas como algo, como uma criança, os olhos de uma criança. Por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, uma das coisas que vamos dizer assim, que esses nerds rabugentos da internet, né, do Facebook, até do Twitter, no Twitter eu não sei, mas é falar mal de Cavaleiro do Zodíaco, né? Hoje em dia a moda é falar mal de Cavaleiros do Zodíaco. Então eu vejo com os olhos de uma criança. Eu assisti, curti muito quando assisti de novo, na época que eu fiz uma propaganda, né, uma divulgação, uma campanha do Reacendo Seu Cosmos, 20 anos de Cavaleiros da Rede Manchete, né? E foi um dos meus maiores projetos aqui. E assim, é, eu eu vou permanecer mantendo, né, a minha naturalidade, a minha transparência, sabe? Porque não adianta você ficar vendo tudo com olhos de um adulto, às vezes com olhos de um juiz, de um empresário, um gerente de empresas, entendeu? Eu sei que os caras aí são formados, pós-graduado, com uma caralhada de diploma, de curso, de não sei das quantas, e de formações e de salários, milhões de reais, entendeu? Eu sei, eu entendo isso. Os caras, né, com só do trabalho deles, podem comprar as coisas, isso a gente sabe, de correr atrás, de meritocracias. Eu sei que esse pessoal tem esse pensamento, entendeu? Mas assim, eu acho que vamos maneirar um pouco, né, esse pensamento, né? Achar que tudo tem que. As pessoas ficam reclamando hoje em dia que a gente mete política em tudo, mas na verdade é que o pensamento dessas pessoas vem do pensamento político deles. Sabe? Esse negócio de querer ser extremamente moralista em tudo, entendeu? Isso, sabe, chateia, cansa, sabe? E eu já lidei com coisas piores, né? Em fóruns, por exemplo, né? Gente que, assim, é extremamente inteligente, sabe, né? Mas ainda assim consegue criar essa inteligência para o mal, para, tipo, ficar o tempo todo numa queda de braço contigo, entendeu? E assim, sinceramente, é muito chato ficar nisso, de queda de braço em Twitter. É uma coisa muito absurda, né? Mas, assim, cada um, né, cara? Mas eu acho que assim, mas aí também ouvi um cara falando assim, ah, o negócio, né, é o cara culpar a empresa, mas não culpar ele mesmo, né? Pô, assim, você sendo sincero mesmo, né? As pessoas que jogam hoje em dia são pessoas, como eu posso dizer, sabe, mais velhas, né? Pessoas com seus 30 e poucos anos, beirando os 40, né? Tem uma palavra sobre isso que eu não me lembro no momento. Mas, assim, que, né, como que fala, já tá com Alzheimer, né? Na maldade, o pessoal falando, né? Na maldade que os outros falam, não, mas assim, na moral, né? São jovens, são velhos jovens, né? São jovens velhos, né? Ou velhos jovens, enfim. São velhos jovens, né? Hoje em dia. São pessoas, pô, né? Com suas responsabilidades e tudo, né?
30 e poucos anos, 40, já beirando aos 40, enfim, sabe? E aquela, enfim, aí, né, sendo rabugento ainda com essa idade piorou, né? Vai ficar doido, eu tô falando, vai ficar paranoico. Quando ficar mais velho, vai ficar pior ainda. E assim, assim, esse pessoal todo, mesmo que estejam jogando hoje em emuladores, né? Claro, dependendo da condição da pessoa, né? A pessoa deve ter todos os consoles ou nem joga mais em emulador, joga, né? Nem joga mais no PC e tal, com boa condição e tal, né? Só joga no console e tal. Mas eu vejo que muita gente, pô, que veio da época, né? Dessa época, e joga, ainda assim, joga, vamos dizer assim, algumas pessoas ainda, né, jogam nos emuladores, né? A gente tem uma comunidade forte nos emuladores, mas, pô, muita gente aí que joga nos emuladores já gastou uma ficha no fliperama, já deu um dinheiro, né? Já ajudou de alguma maneira a comunidade de jogos de luta pagando sua ficha, comprando figurinhas, comprando conteúdo de action figures e tal. Pô, você não vai me dizer então que se a SNK, por exemplo, lançar uma linha de roupas, acessórios e camisas, ah, as pessoas não vão adquirir? Obviamente que vão. Mesmo que os caras que, por exemplo, joguem em emulador. Agora, por exemplo, tu vai me chegar e vai, tipo, me cobrar, tipo, R$ 5 num jogo, tá, é barato, beleza, mas o cara já joga de graça no Fight Cage, por que que eu vou pagar R$ 5, por exemplo? Entendeu? Ah, mas é só R$ 5, beleza, mas tipo, o cara tá lá jogando o serviço dele de graça, de boa, né? Não tá tendo problema nenhum. Mas aí, se a empresa lança esse jogo de graça, mas lança eventos pagos, entendeu? Aí já é uma outra história, né? Mas aí, por exemplo, tem que ter uma campanha agressiva de divulgação, sabe? Por exemplo, eu acho que a Epic Games está fazendo. Eu sei que não sei por que o motivo de muita gente odiar a Epic Games, mas eu achei bem interessante essa iniciativa da Epic Games estar lançando jogos de graça para atrair os consumidores, né? Mas ainda que, por exemplo, eu jogo mais na Steam com os jogos que eu tenho lá, né? Assim, até cansa de tanto jogo gratuito por semana da Epic Games, com certeza, né? Que agora a Steam sendo acusada de monopólio, né? Tem essa história também. Mas assim, pô, a questão também dos jogos digitais, hoje em dia, cada vez mais digitais e não e cada vez menos físicos, né? Facilita, mas corre um risco aí. E se de repente a Capcom desliga os servidores do Street Fighter V? Morreu o jogo, cara. Morreu o jogo, porque o jogo é full online, totalmente online. Então tem muito jogo aí que é totalmente online, caralho. E acaba a campanha, já era. Acabou a campanha, já era. Não tem. A empresa de repente pensa em deixar o suporte, deixa os caras na mão, não dá mais suporte, já era. A Capcom ela é muito assim, tá? Assim, tudo bem. Enquanto o período de campanha, beleza, ela dá uma atenção do caramba, mas se em algum momento ela chegar e começar a se focar seus trabalhos em outros jogos, eu não sei o que ela pode fazer. Mas assim, a SNK, eu vou dizer assim, a SNK eu tenho um carinho grande por ela, justamente, não é só pela questão dos jogos que ela possui, mas porque pela iniciativa que ela teve, que eu nunca mais vou esquecer. Mesmo ela na falência, já falida, pô, os jogos, o Dreamcast, que também, né, foi descontinuado, e a Sega, né, falida também, pô, o Dreamcast recebeu 4 jogos, né? 4 jogos no momento mais difícil do console, né? E eu acompanhei o console desde o início, né? Por exemplo, foi 2001, e aí, tipo, depois de 2002, 2003, 2004, foi recebendo jogos, Garou, Mark of the Wolves, na verdade não só foram 4, foram 5, né, ou talvez mais, não lembro, mas recebeu Garou, Mark of the Wolves, The Last Blade 2, Final Edition,
King of Fighters 2000, King of Fighters 2001, 2002, porra, mano. A SNK deu de presente, mané, pro console que eu acompanhei do início e fiquei triste pela descontinuidade do Dreamcast, né? Em detrimento do sucesso do PlayStation 2. E a SNK, agora a Capcom ela deu as costas, ela lançou Capcom vs SNK 2, foi o último jogo, né, dela, eu acho, do Dreamcast, mas só lançou a versão japonesa e foda-se, né? Só lançou a versão japonesa do Capcom SNK 2 e dane-se, né? Não teve versão americana, então era um jogo muito difícil na época de comprar, era caro e difícil, pô, só tinha versão japonesa, foi fogo, demorei, levei um tempo pra adquirir esse jogo, mano, na moral mesmo. É isso aí, galera. O colecionismo anda tão banalizado, né, com essa geração nova de audiovisual que não tá no gibi. Mas tem uma coisa, um recado que eu queria passar aqui, bem importante. Questão, né, do pessoal banalizar emulador, né, cara? Eu sempre assim, o maior prazer de comprar original, com certeza, né? Mas se a gente pode jogar no emulador, por que não, né? Se o serviço no emulador é melhor, né? A gente faz, velho. A gente joga. A gente joga original, joga no emulador, a gente joga. Onde tiver jogo, a gente joga, né? É isso aí. Então, assim, pô, o cara vem, né? Você chega no Twitter, começa o vídeo com o criador de conteúdo com, sei lá, com 2.000 inscritos e às vezes eu fico pensando assim que o cara nem merece isso, né? Mas pela forma como ele se posiciona, o cara não sabe usar as palavras, né? Mas porque fica o tempo todo querendo bancar o juiz e, e tentar ser um fiscal, entendeu? Isso é a pior coisa do criador de conteúdo, o cara ser um fiscal, né? De conteúdo dos outros, de ser um fiscal, enfim, isso é a pior coisa, né? Ah, mas aí você vai julgar o outro que tá te refutando, né? Vai julgar, por exemplo, o cara começou a história e aí o outro que vai ter que levar a culpa, não é isso? Então também é um comportamento praticamente idêntico que eu via, por exemplo, nos fóruns de jogos de luta, né? Nos fóruns de jogos de luta era assim. O cara começa, provoca o outro responde, quem tá errado é o cara que foi provocado, né? O cara que provocou, não, o cara, né, é livre. Esse é o Brasil, né? É justamente, o cara tá fazendo praticamente o papel dos políticos, né? Pô, o cara faz coisa errada, mas os caras fazem de tudo para livrar o cara, né? Então é assim, esse é o Brasil, o pensamento, sabe, bestializado, né, que tem assim. Bom, diz aí, pelo que se descreve, né, os brasileiros eles surgiram de uma geração de descendentes de mercenários, né, de gente que caça, sei lá, de bárbaros, né, enfim, de bárbaros. E veio dessa geração mesmo, a gente sabe, pelo menos a gente vê as histórias aí, né? Pô, que os caras, né, dominaram o Brasil, enfim, caçaram índias e tal, enfim, destruindo os outros. É isso, porque essa é o prazer do ser humano é destruir o outro, né? Enfim, eu acho que, na moral mesmo, né? Eu acho que essas pessoas realmente precisam de Deus, né? E às vezes chegaram e me disse uma vez assim, poxa, se a pessoa tá na igreja, né, e faz coisa errada, é porque realmente a pessoa precisa da igreja mesmo, né? Então, às vezes eu penso assim, pô, mas aí o cara é cristão, né? Vê visão de cristão, fala que é cristão. E não é cristão. É, porque realmente o cristão muitas vezes não tem comportamento de cristão, porque realmente ele precisa da igreja, né? Enfim. Sinceramente, eu vejo gente que vai pra igreja e fica doidão, né? É meio doidão e tal, e fala pra eu ir também, mas assim, eu só vou à igreja se eu realmente
acreditar que eu preciso, porque realmente a igreja sempre está andando comigo, né? A igreja está sempre andando comigo, então é só isso que eu tenho que falar e passar, né? E para todos vocês apenas é isso, paz, né? Paz, é isso aí. Compreenda as comunidades, entendeu? Saibam se posicionar melhor, saibam falar melhor, entendeu? Com o público, com a audiência, você vai, né? Acabar às vezes perdendo apoios dessas pessoas que poderiam realmente até te ajudar, né? Muito mais, né? Enfim, mas enfim, vocês querem, né? As pessoas gostam de achar que algumas gostam de ser seletivos, vamos dizer assim, né? Acham que tem gente que é descartável porque a pessoa parece que ela é um pouco invisível, mas na verdade ela é muito visível, né? Muito visível, assim. E não precisa ter tantos números de seguidores, ou números de likes, números de compartilhamentos, não precisa ter isso, né? Eu só acho que precisa ter só honestidade, assim, e a honestidade, né? Não é só querer ficar, tipo, atendendo às leis, não, é ser transparente, ser sincero, né? Seja sincero, só isso que eu digo. Aí, Mai, gráfico de Grid Guia, quer não? 300 contos. Caraca, mané. Esculacho. Falou que 300 contos é uma viagem pra Acapulco, mané.